Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense. Então vem com a gente nesse domingão, um excelente domingo para você, hein? Mas não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, clique no gostei. E é isso, né, pessoal? Não esquece também de se inscrever aqui no canal do Flu. É importante demais a sua inscrição, tá? Então não esquece, se inscreve, pô, dá uma olhada se você tá inscrito. Talvez você já acompanhe o canal há tanto tempo e acha que tá inscrito, né? Acontece. Dá uma olhada aí, se inscreve, ative o sininho do tricolor, ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos. Conto com a ajuda de todos vocês. Mas vamos lá, meus queridos amigos. Gente, chegou a hora de Riquelme Felipe no Fluminense. Vou te contar essa história, vou te explicar tudo direitinho. Mas antes, eu confesso que eu não tava fazendo a conta, tá? Mas o GE hoje trouxe uma informação que o Germancano completa 5 meses. Gente, vocês têm ideia do que é isso? 5 meses que o Germancano não entra em campo, gente. Olha aí, 5 meses. Eu tava dando uma olhada, né, depois dessa matéria, e lembrando, né, um pouco do Germancano e dando uma olhada, assim, é claro que existe uma expectativa dele atuar agora, né, atuar não, né, ser relacionado no jogo contra o Corinthians. Ele vem sendo preparado, ele não teve pré-temporada, então tá tendo todo tipo de condicionamento físico, mas eu estava dando uma olhada na idade do Germancano, né. Vocês estão ligados que o Germancano já tá com 38 anos? Pô, loucura, né? Então, assim, 38 anos de idade, já não atua há 5 meses. A gente sabe que o salário do 01, pô, não é um salário barato, né? É um bom salário que o Germancano tem. Então, assim, eu não tô falando, não tô criticando não, tá? Eu só tô dizendo que existe um gasto, né? Existe um investimento no Fluminense para ter o Germancano. E ele não vem conseguindo atuar. Eu espero que isso, de certa forma, faça com que a diretoria do Fluminense tome uma atitude no fim desse ano, né? De conversar com o jogador, né? De entender o lado do jogador, o jogador também entender o lado do clube, né? Porque não faz muito sentido mais, né? Você manter o Germancano, pô, há 5 meses sem atuar, gente. E com 38 anos de idade. Eu fico perguntando o que falta acontecer para as pessoas entenderem que o ciclo do Germancano já está finalizando, né? Porque, cara, o jogador não atua. Vejo muita gente, não, mas o Ganso também tem que sair do Fluminense, fulano. Mas o Ganso tá basicamente, né, igual agora. Ele teve aquele problema da miocardite, né, que foi um problema totalmente diferente, e agora ele tá disponível, tá entrando, tá jogando. Isso nem o Germancano, né? Não dá pra falar isso do Germancano. Mas é um cara que eu gosto muito, é um dos meus ídolos, né, da história do Fluminense. Só que, cara, que situação triste que tá. E é isso que eu te falo, cara. O meu medo é você ficar estendendo isso a ponto do jogador ficar totalmente inutilizável e, de certa forma, arranhar, né? Se for possível, né? Arranhar ali toda, entre aspas, a idolatria, né, que se tem no bom sentido, né, do jogador, assim, de tudo que ele já conquistou. Eu vou te falar, cara, eu acho que tem que ser bem analisada essa situação do Germancano para não ficar algo insustentável, tá? Mas eu tô torcendo muito pra volta dele e quero ver se ele vai conseguir jogar, né? A verdade é que o Germancano não consegue atuar, de tipo, jogar bem, né, trazer confiança desde 24. Né, onde ele teve muita dificuldade, né? É claro que, pô, no ano passado, se eu não me engano, ele meteu 20 gols, já não foi um negócio assim ainda, né? Ainda fez 20 gols, mesmo em um ano que todo mundo viu que ele não estava conseguindo fisicamente entregar tanto, porque um cara é uma máquina de fazer gols, né? A bola chega pra ele, é diferente, né? Ele consegue, né? Fora da área, o Germancano, mas dentro da área ele é muito, muito diferente. Mas é isso, vamos torcer para esse retorno aí e ver, né? Mas eu acho, gente, para você já se preparar, porque estamos indo pro fim de Germancano, não só como atleta do Fluminense, mas eu vejo de futebol mesmo. O jogador não vem conseguindo se manter saudável, né? Então já é um corpo dando sinais de que chegou a hora de aposentar, né? De parar, de finalizar. Deve ser muito difícil pro jogador parar de jogar, deve ser muito difícil, mas o corpo já tá dando sinais pro Germancano, já não é de hoje, né? Mas é isso. Bom, eu quero fazer um levantamento também
acabou a janela, fechou, não vem mais ninguém, né? O Fluminense pode até buscar jogadores aí que estão sem contrato, pode, mas a tendência é que isso não ocorra, não aconteça, né? Pelo menos é o que a gente ouve. E eu separei aqui a lista de elenco que a gente tem no Fluminense, tá? Esse aqui são as peças que a gente tem de cada posição. Eu tô aqui no Transfer Marketing, né? E a gente vai ver aqui peça por peça e ver, cara, será que esse elenco do Fluminense, ele é um elenco que briga pelo quê? É um bom elenco, né? Mas vamos lá. Goleiros, a gente tem Fábio. Com todo respeito, a gente só tem Fábio. No dia que Fábio precisar, sei lá, dar uma descansada, algo desse tipo, aí fica entre Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga, que desde quando voltou aí a gente não viu, né? Não viu muito. E o Vitor Eudes entrou, né? Vejo muita gente falando, eu tenho confiança no Vitor Eudes. Eu, sinceramente, não tenho, não. Vi pouquinho, né? Pra poder falar alguma coisa do Vitor Eudes. A verdade é que, do nível de Fábio, que é algo muito também grande, absurdo, a gente não tem, né? E nem próximo, tá? Então, assim, no gol é Fábio. Não tem muito o que fazer, não. A zaga é outro, entre aspas, problema ali do Fluminense. O Fluminense tem os titulares que hoje querendo a gente ou não, mas a gente tem o Juan Freitas, né, juntamente com o James, que é um zagueiro muito bom também. É a dupla de zaga titular. Aí a gente tem o Julián Milan, que chegou recentemente, mas como ele chegou de um campeonato muito fraco, que é o Campeonato Uruguai, tá precisando de mais tempo ali. A gente ainda não viu ele em campo, então não tem como falar se o Julián Milan veio para arrebentar e tal. A gente não sabe, né? A gente tem o Inácio, que já foi testado por diversas vezes. No começo da caminhada dele apresentou ter um pouco de problemas físicos, mas é um zagueiro que, pô, sabe? Eu acho que para compor elenco tá bom. Eu acho que para compor elenco o Inácio funciona. E o Igor Rabelo, eu não sei nem o que falar do Igor Rabelo, que joga nada, no sentido de minutos, né? Não joga. Veio ali do Atlético Mineiro, que também já não joga há muito tempo. Já tem várias temporadas que também não consegue atuar. Já tem. Pra zagueiro, né? Nem tanta diferença em 30 anos, mas não vem atuando. Aí tem o Loyola, que tá indo pra MLS, né? E o Davi Schwindt, que é um zagueiro que, quando foi utilizado, mandou bem, mas nunca mais foi utilizado. Então, no fim das contas, alto nível tinha o Thiago Silva. Abaixo, né, um nível normal ali, a gente tem o James, que é um bom nível, né? Aí a gente tem Freitas, que é jovem, é um jogador com estatura e tudo isso, mas ainda tem erros capitais ali. Julián Milan a gente não viu. Inácio é pra compor, né? E o Igor Rabelo não joga. Então, assim, eu acho que a zaga do Fluminense se assemelha muito as zagas que a gente já teve ali de muita dificuldade, que até fomos campeões, né? Apesar da zaga. E eu acho que isso pode acontecer esse ano, tá? Apesar da zaga não ter nomes incontestáveis, você tem, né, um goleiro incontestável, né? O Fábio salva muito mesmo algumas besteiras. Até o James, que é um jogador super jovem, que chegou muito bem, é um ótimo jogador, também tem erros na bola aérea, cara, e ele é alto. Então, assim, a zaga do Fluminense é algo que o Fluminense precisa dar uma atenção. Eu nem digo de contratação, mas eu digo de tentar acertar essa zaga já com as peças que você tem. Lateral esquerdo, não tem conversa, é René, 33 anos, e o Guilherme Arana, de 28, né? Então, a gente tem ali esses dois jogadores, né? Uma terceira via poderia ser uma via da base, né? Mas aqui, eu acho que de lateral esquerdo, querendo ou não, a gente está bem servido. O René não é o meu preferido, mas é um cara que, para compor elenco, tá bom. Pô, sei lá, Arana para mim é o titular, tá? Aí você tem Arana titular, pô, Arana cansou, entra o René. Não acho prejudicial, né? Agora, o René de titular eu acho prejudicial, né? Mas isso aí é para outro vídeo. Mas na lateral esquerda eu acho que estamos bem servidos. Na lateral direita a gente tem Samuel Xavier, já tem 35 anos, não parece, né? Mas ele já tem 35 anos. Tem o Guga, que eu vejo muita gente, pô, o Guga é muito bom. Eu ainda não consegui ver esse Guga. Eu acho que é um Guga... assim, uma coisa boa do Guga, aí eu confesso, é quando ele enfrenta, tipo, sei lá, o Flamengo, times grandes assim, ele costuma ter boas atuações. Mas é um jogador que
eu ainda não consegui defini-lo muito bem, né? Atacar ele não ataca muito, defender também não. Então assim, ele fica na intermediária ali, né? Eu acho que o Guga nunca será nível titular de Fluminense, tá? Por isso que ele nunca vai passar Samuel Xavier, mesmo que Samuel Xavier às vezes tenha um período que ele não esteja tão bom. Mas a diferença que Samuel faz no terço final do campo, de trocar de passes e infiltração, velocidade, ele ainda é superior ao Guga. Outro, aí aqui a gente tem o Júlio Fidelis, que pra mim é um nome que, cara, a gente precisa dar um pouco mais de atenção em minutos pra esse menino. É diferente, é um menino que joga diferente, é leve, ataca muito bem, é tipo um ala, né? Eu acho que ele seria o meu nome para substituir o Samuel Xavier no futuro. E o Guga, eu acho que o Guga, assim como o René, o Guga para mim é um ótimo jogador para compor elenco, né? Para ter ali, tá? Agora, para ser o titular, pô, aí eu acho que perde um pouco o Fluminense nessa questão ofensiva. Volantes. Quando eu falo que a gente tem problema de volantes, as pessoas acham que, pô, não e tal. Aqui, aqui eles dividem um pouco meia central. Meia central aqui é como se fosse um segundo volante, tá? E o volante aqui é como se fosse o camisa 5. Martinelli tá de 5 aqui. Mas Martinelli não é 5. Ele é diferente. Ele joga ali, mas ele não é. Né? O Martinelli é um meio campista central, é um box to box. Ele é um MC, né? Um meia central. Já o Bernal não. O Bernal é volante. Ele é o camisa 5, ele é o cara da estrutura do time. É um excelente nome. É um nome, pô... Gente, vocês têm ideia que o Bernal só tem 22 anos de idade? Olha o potencial absurdo que tem esse menino ainda. Cara, vai pegar a seleção. Tô te falando. Ele é 22 anos de idade e já tem um porte físico muito bom, já é um cara com ótima visão de jogo, marca muito bem, é rápido apesar do tamanho. Ninguém fala, mano, mas o Bernal, ele tem tudo para ser um grandíssimo volante, tá? Mas vamos lá. Aí você tem depois o Otávio. Cara, o Otávio, ele parece ser mais velho do que é também, né? O Otávio tem 31 anos. 31 anos não é uma idade muito passada para volante. O problema é que o Otávio joga como se ele tivesse 36. É muito devagar, é lento, não tem mais explosão. Na marcação, erra muito, né? Então, assim, deixa a desejar. No fim das contas, camisa 5, o Fluminense só tem um, que é Facundo Bernal. O restante é tudo segundo volante, ó. Martinelli é segundo volante, Hércules é segundo volante, o Nonato é segundo volante, o Alisson é segundo volante. Tu entendeu? Então a gente só tem o Bernal. E outro, o Bernal tá machucado. Deve voltar por agora. Eu acredito que ainda no mês de abril. Abril, o Bernalzão vai voltar. Lá ele, Bernalzão, ficou esquisitaço isso aí. Apaga isso, diretor. Facundo Bernal deve voltar no mês de abril, né? Então a gente tem Facundo Bernal aí, né? O soldado invernal. Essa aí ficou melhor. Voltando, né? E a briga de segundo volante vai ficar entre Martinelli, Hércules, Nonato, 28 anos. Mas convenhamos que 28 anos de um jogador que vive machucado. Nonato é um ótimo jogador para ter no elenco também. É um cara que quando entra às vezes consegue um golzinho, um passezinho. É um cara que tem uma certa velocidade, mas é de vidro. O Alisson a gente viu pouco, mas eu acho que é a mesma pegada do Nonato, mas com mais qualidade. O Alisson para mim tem mais qualidade. Aí vamos lá. Aí aqui, do meio para frente, fica muito bom. Tá? Soltei o Savarino. Não tem o que fazer, não tem o que falar. Jogadoraço, 29 anos ainda. Savarino vem pra ser um dos grandes nomes do Fluminense, mano. 29 anos ainda, jogando o que joga. Contratação absurda, nome absurdo. Joga na ponta direita, na ponta esquerda, no meio. É fenômeno. Savarino é fenômeno. É um nível altíssimo de qualidade. Fluminense montou um ataque com jogadores com nível altíssimo de qualidade. Acho que esse é o melhor elenco do Fluminense. É o melhor elenco do Fluminense? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o melhor elenco do Fluminense pós-Unimed. Tá? Aí a gente tem aqui. Beleza. Lúcio Acosta, fenômeno também. Cracaço. Terãs. Esquece Terãs. Terãs não tem, não. É só aquela questão do Penharol, de machucado. Não vai jogar. Aí a gente tem Paulo Henrique Ganso.
36 anos de idade, já começa, de fato, a demonstrar um pouco de queda, né? Tanto é que ele tem jogado um pouco mais recuado, eles colocam ele ali de segundo volante, né? Mas ainda assim é um jogador chave, né? Quando a bola vem nele, ele consegue dar passes e pensar coisas que ninguém consegue. Então, sim, ainda é uma qualidade alta, muito alta, né? Canóbio, 27 anos, seleção uruguaia, foi titular na seleção, é um jogador, voltou a entregar números, né, ofensivos, mas é um jogador de qualidade, muita força, blá, blá, blá. E a versão Soteldo? Ninguém dá nada, né? Mas eu acho que esse aqui é um nome que pode surpreender no ano de 2026, tá? Começou o ano diferente, os dribles mais certos, criando muitas oportunidades. Todos os jogos que o Soteldo entrou em 26, ele entrou bem, tá? Então, assim, de olho nele. Infelizmente, a lesão do Matheus Martins. Riquelme, a gente vai falar daqui a pouco. Kevin Serna é um nome... Eu acho que Kevin Serna é isso aí. Kevin Serna não é pra ser titular de Fluminense. Kevin Serna é pra entrar num segundo tempo, com o time adversário um pouco mais cansado, puxando um pouco mais o contra-ataque, dando um pouco mais de vida ali em questão física. É mais isso aí. É mais pra compor, né? Aí tem John Kennedy, que vive um ano muito bom, né? Vem jogando muito bem, vem fazendo gols, né? Aí tem a incógnita na minha, que pra muitos é uma incógnita, mas pra mim, Rodrigo Castilho. Ele vem pra... Ele ainda não é o nome de peso prometido, na minha opinião. Ele pode se tornar mas é um jogador que tem características que a gente precisava nesse elenco do Flu. Jogador alto, bom de área, bom de bola aérea, sabe o que está fazendo dentro da área, tira a marcação e enganando os caras com movimentações de corpo. O Castilho é um jogador interessantíssimo. Então, assim, cara, olhando o elenco do Fluminense, eu vejo o Fluminense com elenco com time e com trabalho, né? Que a gente tem que somar aqui do Zubeldia com trabalho para ser ali um candidato ao título, tá? Eu vejo o Fluminense candidato ao título. Talvez ele na terceira via, né? Porque na terceira não, né? Na primeira via, na segunda via. Na primeira via vem Flamengo e Palmeiras, que eu acho que são indiscutíveis. Eu acho que o próprio cara, apesar do clubismo não reconhecer isso, é loucura. Mas na segunda via tem um Fluminense ali, mano. E ninguém tá vendo, pô. Ninguém tá vendo. É tipo assim, tô acelerando o carro, o retrovisor, tem um Flu. Ninguém tá vendo, já tá olhando pra frente. Mas tem um Fluminense ali, sabe? Então, eu vejo que o Fluminense tem condições de ser campeão, sim. Agora, pra finalizar o vídeo, saiu essa matéria aqui que vai contratar, lesão de jovem e saída de gringo reduzem as opções do Fluminense. Então, né? Fluminense perdeu o Santi Moreno, né? O Fluminense emprestou o Santi Moreno aí. O Fluminense perdeu, esse sim, Matheus Reis por uma lesão seríssima, né? Mas, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar e vou repetir. A gente pode ter perdido, né? De certa forma. Mas a gente ganhou isso aqui, tá? Mostra aí, diretor. Olha aqui em cima. Chegou a hora dele, tá? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que aproveitar as coisas da vida, né? Que às vezes as coisas da vida, elas dão oportunidades que a gente não tá vendo, né? E, cara, uma das oportunidades que a gente tá vendo agora, eu tô até tentando mostrar aqui pra vocês melhor, é exatamente isso. Você tem Riquelme Felipe. Ah, Thiago. Cara, você tem Riquelme Felipe. Não é pra você ir no mercado buscar ninguém. Você tem que usar ele. Pô, beleza. Perdeu o Matheus Reis. Perdemos o Santi Moreno. Quem a gente tem? Pô, você tem Soteldo e Kevin Serna já estão ali, né? Prontos. Cara, uma terceira opção não pode ser o Riquelme Felipe? Ah, igual agora. O Canóbio não vai jogar. Aí entra o Serna, depois entra o Soteldo. Cara, vai Riquelme Felipe. Vai, menino, mostra a tua força. E eu acho que isso seria bom pra todo mundo. Bom pro Fluminense, bom pro Riquelme Felipe, porque ele tem qualidade e precisa de minutos. Então, assim, não tem o Santi Moreno, não tem o Matheus Reis, oportunidade pro Riquelme. Não tem pra que buscar. Vai contratar? Não tem que contratar. Você tem que buscar outro nome.
Você não tem que buscar outro nome, você tem que oportunizar quem você tem. Então, assim, eu acho que o Fluminense, querendo ou não, ganha uma oportunidade, aquela que eu não tava torcendo para o Matheus Reis se lesionar. Eu acho que ele é muito bom jogador, eu queria muito vê-lo. Mas já que aconteceu algo fatídico, aproveita o limão, meu amigo, faz limonada. Começa a dar mais minutos pro Riquelme Felipe. Não tem para que ir atrás se a gente tem um Riquelme Felipe. Riquelme Felipe pode nos ajudar muito. Então, para mim, chegou a hora dele, tá? E pra você? Comente aí, meus queridos. Um beijo no seu coração. Não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. Ter você aqui um privilégio, um presente. E eu agradeço de verdade, tá? O vídeo ficou um pouco longo, peço perdão, mas eu queria trazer que esse elenco do Fluminense, pra mim, tem chances de título sim. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.